Na verdade, eu quero passar a palavra à professora Ivana, que acho que ela está online. Eu estou online e eu estou tentando ver se vocês estão conseguindo já compartilhar aqui a minha apresentação. Nós gostaríamos de te apresentar, professora Ivana. Eu sei que pelo menos os coordenadores do grupo interdisciplinar no WhatsApp e no e-mail já sabem da tua excelência na produção de recursos para nos auxiliarem aí no preenchimento da plataforma Sucupira, na coleta de dados com os nossos colegiados. Opa, está aparecendo alguma coisa boa aí, Ivana. Também nós sabemos da sua condução, que é maravilhosa. A senhora é uma grande amiga de todos os coordenadores, além de ser coordenadora também de excelência, é uma coordenadora amiga dos coordenadores. E aí, para a gente, isso é perfeito. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra termos você e a professora Adelaide aqui conosco. Desculpa estar chamando vocês de você, mas já acho assim que me sinto tão próxima, nós nos sentimos amigos quando trocamos essas experiências, não é, Rafael? Então, professora, vou deixar você à vontade e vou aqui prestar muita atenção em tudo que você vai dizer agora, com certeza, assim como prestamos de Adelaide. Um beijo grande, muito obrigada. Tá, então, em primeiro lugar, enquanto que eu vou abrindo, eu não sei se vocês já estão conseguindo ver a minha apresentação, ela está em tela inteira? Estamos. Então tá. Então eu vou começar, em primeiro lugar, agradecendo muito aos organizadores do fórum e, é claro, a todos os nossos colegas que continuamente, diariamente, domingo, sábado, feriado, estão sempre reunidos, né, no grupo do WhatsApp, discutindo e tentando fazer o melhor para a gente qualificar melhor e de uma maneira mais produtiva os nossos relatórios. Então, eu queria começar comentando isso. Eu gostaria de agradecer muito a professora Adelaide, não só pela recepção, mas por todo o intenso trabalho que, com certeza, o pessoal da área interdisciplinar tem. Não é fácil, nem um pouco, a gente sabe disso e a gente reconhece isso. Entretanto, essa apresentação, quando ela surgiu, essa possibilidade de nós irmos aqui apresentar algumas questões associadas, principalmente à ficha interdisciplinar, a ideia toda foi a gente criar esse espaço para sistematizar não só essas nossas dúvidas pontuais, mas também fazer uma relatoria aqui para a área, assim, de como é que nós estamos percebendo todas essas mudanças, como é que nós sentimos tanto os sentimentos positivos e em relação ao trabalho que a área vem fazendo e a CAPES, assim como também todos os nossos desconfortos. Enfim, para a gente poder sintetizar de uma maneira um pouco mais telegráfica essa, digamos, primeira avaliação 360 graus, que agora é a nova dinâmica, o novo paradigma das grandes empresas, né? Quer dizer, a história de que a base da pirâmide, que somos nós, a gente possa dar algum nível de retorno, eu tentei organizar essa apresentação, que ela não passa de uma relatoria, né, uma sistematização de uma relatoria de várias questões que vêm sendo discutidas, não em grupos. Isso é que é o mais incrível, é o mais interessante. Ao longo de praticamente todo o ano, a gente está junto, um que entra, o outro que fala, o outro que traz, então isso aí foi construindo, então, essas nossas percepções. Para nós passar melhor como é que está o nosso sentimento e talvez para a gente poder avançar um pouquinho melhor nas nossas dúvidas, que a maior parte já foi esclarecida aqui. O que a gente quer agora é sistematizar. Eu preparei essa apresentação buscando usar aqui a matriz SWOT, que é a análise fofa extremamente utilizada e que é a base do planejamento estratégico, não é? Que vai fazer o quê? Que vai justamente tentar identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? E o objetivo principal dessa sistematização que eu estou apresentando aqui é justamente ajudar também no aprimoramento do processo da avaliação com a nossa visão de base
para os canais dirigentes, digamos assim. E qual é a nossa meta final aqui e agora? É tentar qualificar um pouco mais essa ficha de avaliação no sentido de elucidação e sistematização do que nós temos que fazer realmente e o que nós não temos, uma coisa que hoje está extremamente fragmentado. É só pela fala da professora Adelaide a gente vê isso. Olha, isso está no tal documento, isso está tal... por mais que a gente tente... é impossível nós fazermos esse trabalho que é apresentarmos direta e concretamente quais são alguns aspectos que precisam ser, digamos assim, melhor elucidados para a gente poder trabalhar, tá? Então, em cima disso aí, o nosso interesse como ação é enviar um documento mais qualificado e realmente aquele documento que a área espera que todos nós façamos para ela poder justamente ter um processo avaliativo melhor e, inclusive, dar mais visibilidade da nossa área ao restante da CAPES, né? Então, eu gostaria só de comentar que muitos dos elementos que eu vou apresentar aqui vêm da própria ficha de avaliação do grupo, dos documentos da área e também das deliberações que foram disponibilizadas a partir de 11 de dezembro, além de que, quando tu entra ali dentro da ficha de avaliação, aí tu abre para todos aqueles outros GTs, né? GT de avaliação, GT de internacionalização, GT do Qualis Livros, GT de todos os outros, né? Então, isso aqui é uma espécie de síntese. Por ser síntese, já peço perdão pela superficialidade, tá? Então, vamos começar com uma breve análise ambiental, né? Como a gente tem que fazer lá na avaliação SWOT, né? Sobre a questão da avaliação, o sistema de avaliação da CAPES, ele prevê, então, a avaliação dos novos cursos e a avaliação da permanência desses cursos. Então, o que a CAPES diz? A ficha de avaliação, os relatórios de avaliação e os documentos da área constituem o trinômio que expressa os processos e os resultados da avaliação quadrienal, né? Então, vamos dar uma olhada como é que está, sob o ponto de vista dessa nossa análise, né, de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, essa questão da ficha de avaliação hoje, certo? Então, vamos começar pelas forças, né? Qual é a grande fortaleza que eu acho que a maior parte das pessoas que entram nessa discussão percebem, né? É que a proposta da ficha de avaliação, bem como a professora Adelaide falou, ela está em consonância com o Plano Nacional de Pós-Graduação e que essa reformulação do modelo da CAPES, ele buscou justamente o quê? Focar na qualidade da formação dos docentes, reduzir o número de quesitos, levar em conta as recomendações apontadas pelo relatório da comissão, dar uma ênfase maior à avaliação de resultados do que de processos, propor uma ficha única, porém com indicadores adaptados a cada modalidade e especificidades, valorizar o protagonismo das áreas e permitir a comparação entre as diferentes áreas. Isso está escrito lá no GT e eu acho que essa é uma das grandes fortalezas, né? Ivana, a própria área, pois não? Desculpa, pode ocultar, tem uma barrinha que aparece aí de compartilhamento, ela fica em cima de parte da apresentação. Você pode clicar nesse ocultar, que tem esse botãozinho do lado do ocultar. Isso. Tá, certo. Ótimo, muito obrigado. Tá bom. Então, a própria área destaca isso, né? A institucionalização da nova ficha, por sua vez, deve ser indutora das melhores práticas de formação profissional, estimulando políticas de acompanhamento da inserção social e econômica dos egressos, central para o sucesso da aproximação. Então, para nós, essa é uma grande fortaleza. Ninguém duvida disso e todo mundo entende o empenho que a CAPES e todas as áreas estão fazendo para buscar a construção desse método avaliativo multidimensional e realmente mais adaptável às nossas realidades, né? Então, a ficha hoje, ela está organizada nessas 3 grandes dimensões, no qual a gente se destaca aqui, cada vez mais, a valorização da produção de discentes e egressos. Bom, a questão, quando a gente vê a ficha, é assim que a gente entende, professora, é que ela vai ser composta de quesitos e de índices que são similares a todos os programas e as especificidades dos programas, elas vão se dar
sobre indicadores desses itens, que aí são específicos de cada área, e sobre as pontuações que também podem variar. Então, isso aí seria o grande desafio de cada uma das áreas, e que a área interdisciplinar, com certeza, é a mais desafiada pelo número de programas e sua diversidade. Bom, acontece, então, que a partir dessas fortalezas, a gente entende quais são as oportunidades nesse momento, né? É a gente conseguir formar recursos humanos com alta qualificação, não só para atuar na academia, mas também em consonância com todos os serviços públicos, privados, e aqui eu boto primeiro, segundo, terceiro setor, que formam o componente laboral e produtivo do país, né? E também ela prevê justamente o estímulo a produções inovadoras com alto impacto tecnológico, que realmente ofereça a construção de produção de produtos, processos, serviços, ou mesmo de análises críticas que melhorem e aprimorem as demandas da nossa sociedade e a partir da nossa ação no desenvolvimento local, regional e nacional. Então, essas duas questões da análise e da avaliação, eu acho que isso está muito claro, e a gente, todos nós, enquanto coordenadores, estamos imbuídos, estamos motivados e comprometidos para fazer isso. Mas é óbvio que agora nós vamos ter que falar das fraquezas, né? E aqui nas fraquezas, eu me permito aqui fazer esse relato, que a primeira fraqueza que a gente sente em todos essa avaliação é a questão da temporalidade do processo. Olha, eu demorei bastante para conseguir achar onde é que estaria o buraco da onde a borboleta estaria batendo as suas asas para causar o furacão de hoje. Aí eu encontrei lá na ficha de avaliação quando o GT, lá em 2018, disse que ele considera que a nova ficha de avaliação poderia ser implantada ao longo do andamento. Ou seja, exatamente como a professora Adelaide falou, né? Quer dizer, vamos trocar o pneu do carro enquanto que está andando. O grande drama é que essa posição estratégica lá dos GTs que trabalharam, ela demandou a situação que a gente chega hoje, né? E essa situação, eu gostaria de pedir essa permissão aos colegas, a professora Adelaide, para dizer que é uma situação que a gente enxerga como um descompasso. Quem está enxergando isso? Nós que estamos na base da pirâmide, nós que estamos avaliados. Por quê? Porque qual seria para nós o cronograma ideal? A reorganização das dimensões da avaliação, a reorganização dos critérios, e quando eu estou falando de critério, eu não estou falando em pontuação. Eu acho que a pontuação muda, mas o critério não. Então, se eu botei A1, A2, A3, A4, eu vou ter um percentual que vai ser 87%, 57%, isso aí não vai mudar. O que vai mudar é que, às vezes, uma revista vai estar em A, vai estar em B. Essa organização desses critérios, né? O ajuste daí, o tempo para o ajuste específico das fichas de avaliação de cada área, e, a partir daí, é claro, a reestruturação da plataforma Sucupira. Porque eu não consigo entender como é que a gente vai fazer para as coisas estarem andando se a estrutura em que nós temos que disponibilizar os nossos dados, ela está tendo que ser formada. Todas essas 10 fichas que nós vamos apresentar e que nós estamos tendo um trabalho árduo e desafiador para fazer, elas poderiam ser extraídas facilmente da plataforma Sucupira, até porque a gente extrai de lá muitos dados, é fácil, é só entrar na consolidação do programa, baixar o Excel, chama o Excel com todos os dados de cada um ano, cria lá uma tabela dinâmica, tudo isso aí a gente discutiu, a gente passou para os outros colegas e retira muita informação, mas nem todas as informações estão lá. Então, eu imagino o desafio maior que é da área, então só pode se construir um elemento tão primário quanto anexos que com informações que nós vamos ter que colocar duplamente, porque ainda a plataforma não tem essa possibilidade, porque eles
mesmo trabalhando de manhã, de tarde, de noite, não conseguiriam colocar tudo isso que a professora, justamente, Adelaide falou, né? E aí a gente poderia, então, fazer o que a gente chama de validação da plataforma pelas áreas e PPGs. Nós estaríamos lá, teríamos o piloto, a gente entraria, nós daríamos um retorno, e aí nós teríamos esse cronograma ideal, que eu acredito que talvez demorasse mais tempo que 4 anos, mas que eu acho que seria mais amadurecido. Eu estou falando por mim, não estou aqui, que nesse caso, representando, digamos, algum grupo, ainda que eu acho que a maior parte das pessoas também pensam isso. Mas isso não pôde acontecer, né? E aí, poderia se ter para esse prazo uma ficha temporária, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu, professora Adelaide, aquilo que a gente percebe aqui na base como a cronologia do descompasso. Então, começou o início do quadriênio, passou 3 meses com todas as discussões, a reunião do meio termo já foi bastante atrasada. 9 meses depois, nós tivemos que fazer toda a recoleta, sem entender direito o que era essa tal da recoleta. A ficha de avaliação interdisciplinar só foi disponibilizada para nós em julho, e aí começou a reestruturação da plataforma Sucupira real só dia 22 de dezembro. Até então, nós tínhamos aquele documento da resolução, e aí foi em cima disso que a área trabalhou, que nós trabalhamos, né, para tentar entender o que era, o que não era, e em 22 de 12 também a ficha de avaliação da interdisciplinar foi atualizada, mas foram poucas coisas que foram mudadas, e aí nós entramos em 2021, lembrando que 30 de novembro terminou recoleta, e simplesmente aí com tudo isso, com todas essas análises a serem feitas e conduzidas para a gente poder produzir essas 10 fichas, para a gente poder fazer a informação mais qualificada, a base tem 3 meses. Ou seja, 3 meses e ainda não temos uma versão final do Qualis periódico. Ótimo, a professora falou aqui, não, o Qualis vem depois. Sim, ele vem depois a atualização, mas alguns critérios já poderiam ser disponibilizados. Afinal, o que é 1A1? O que é 1A2? O que é 1A3 e 1A4? Aí, nós, aqui da base, poderíamos fazer o que eu chamo de estimativas, que todo mundo faz, e dizer, olha, eu estimo que o meu programa, ele tenha produzido 15% de artigos A1, mas eu entendo que isso pode mudar, porque isso só vai poder realmente ser confirmado quando a CAPES fizer essa avaliação, porque essa é uma avaliação dinâmica, porque é por tudo aquilo que a professora Adelaide colocou, e que eu concordo, que todo mundo concorda. Mas a verdade é que, quando a gente começou a fazer essa discussão, como esse descompasso cronológico nos pressionou a menos de 6 meses entre julho e dezembro, para a gente poder entender o que estava acontecendo, levantar dúvidas e podermos nos posicionar e trabalhar, nós ficamos com um tempo bastante exíguo, né? Hoje, agora, subiu para abril, mas mesmo assim, é um trabalho bastante árduo. Ninguém está se negando a fazer, e a gente só tem a agradecer de novo que a professora Adelaide esteja aqui, né? Mas essa é a nossa realidade. A realidade hoje, principalmente de 370 coordenadores da área, que se deparam com 10 anexos a serem preenchidos, fora os anexos, se nós considerarmos todos os critérios que são colocados em cada um dos subitens, assim, ó, a quantidade de informações é tremenda. O grande drama é que, no meio, para a gente poder partilhar essas informações com a área e com a CAPES, nós precisamos dos professores. Nós precisamos de informações que exatamente a professora Adelaide colocou bem, não estão, a gente não consegue extrair lá do Lattes. E aí, nesse momento, talvez
impacto mais contundente da pandemia é que nós não temos hoje cronogramas mais ou menos uniformes dos semestres. Então, uma universidade está no primeiro semestre, outro começou o segundo, o outro terminou. Então, enfim, isso cria mais um problema para a gente aqui, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai ver esse item, o que a gente vê é o seguinte: houve bastante tempo, e eu acho que esse tempo foi absolutamente necessário, exatamente como a professora Adelaide falou, para a questão da criação, da discussão, para a gente poder criar. Quando chegou aqui já nos indicadores de pontuações da área, eu acho que a área já teve bem menos tempo. E é por isso, por exemplo, que a CAPES prevê que o Qualis Livros, cada área deve ter a sua pontuação específica, e a área interdisciplinar, ela apenas publicou as pontuações específicas e apresentou lá no fórum interdisciplinar, que a gente conseguiu retirar essa informação daquela apresentação, mas depois a gente não encontrou. Olha, e nós estamos toda hora conversando, e ela também tem algumas inconsistências, claro, porque é impossível trabalhar nesse nível de detalhamento e complexidade com pouco tempo, né? Aí aqui já sobrepõe, né? Sobrepõe a questão da plataforma Sucupira ter que ser atualizada, e aí o relatório do PPG. Então, a gente tem aí um problema de processo temporal, né? Faltou, talvez, e aí eu coloco com uma maior tranquilidade essa crítica positiva, né? Uma melhor análise estratégica do que seria o ideal em termos temporais para se colocar essa ficha em ação. Mas, enfim, agora a gente vai ter que resolver essa demanda, até porque quem fez esses grupos de avaliação, grupos de trabalho, foram os nossos pais, foram os nossos representantes. Portanto, o equívoco é de todos nós, tá? Bom, então, aqui, como diz a professora, eu retirei essa parte aqui, tem muita coisa a ser feita, e as coisas estavam sendo feitas e ainda não estavam totalmente finalizadas quando a gente terminou aqui o quadriênio, né? Então, o que acontece, professora Adelaide? Eu queria, nesse momento, pedir que a senhora entendesse a nossa perspectiva enquanto coordenador, né? Enquanto coordenadores. A consequência desse descompasso, o que acabou acontecendo? Para a grande maior parte, porque isso é uma discussão cotidiana, ela começou a gerar muito desconforto, muita incerteza e dúvida. O não entendimento por que a gente tem que fazer uma série de retrabalhos, né? Por exemplo, tá lá os egressos, não sei o quê, daí depois a gente tem que fazer outra ficha com os egressos, não sei o quê. Então, isso aí tudo gera trabalho, um retrabalho, né? E principalmente uma sensação de impotência. É óbvio que nós entendemos que faz parte do processo e tudo mais, mas a gente também gostaria de repassar para vocês esse sentimento e entender que isso não é uma culpa dos gestores da área. É, como eu disse, uma cascata aí de problemas, né? De tomadas de decisões, que algumas foram excelentes e certas e outras não, né? E aí, então, em cima dessa análise, eu também gostaria de dizer que, apesar da área interdisciplinar ser diversa, eu acredito que essa é a área de vanguarda hoje, porque talvez seja a única área que tem um fórum interdisciplinar extremamente organizado, que trabalha cooperativamente, solidariamente e com comprometimento. Apesar de nós sabermos que lá adiante vai haver um nível de competição em relação a quem vai ser curso 4, 5, 6, a gente também percebe
de modo amadurecido, que esse nível de competição não passa por nós não discutirmos o que é o melhor para todos, né? Isso aí passa pela dinâmica da construção das atividades que cada programa fez, pela história do seu programa e do seu contexto. Então, eu acho que isso aí, assim, é muito legal, sabe? Eu acho que o fórum e o pessoal que gerencia o fórum, a Ninter, tudo, eles são o nosso farol, nosso eixo condutor, aquilo que nos agrega e nos permite estar aqui hoje fazendo essa relatoria para a senhora, que é a área, né? Então, quais são as principais fraquezas que a gente vê na ficha, e que essas fraquezas, a gente está falando da fraqueza do caixote, seria assim, questões de esclarecimento. Muitas foram esclarecidas aqui. A gente gostaria que já tivesse isso na ficha. Se tivesse isso na ficha, a gente não ia estar perguntando. Então, vamos colocar isso, vamos colocar esses pontos para fazer essa melhoria, e eu acho que todo mundo vai ficar super feliz, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou botar sempre esse bonequinho aqui de sugestão, só que como lá diz coordenador da área, aparece um cara com uma gravatinha, eu resolvi deixar um pouquinho mais feminino aí a visão dos coordenadores, já que acho que a grande maioria são coordenadoras mulheres, né? Então, vamos lá. Então, assim, para a gente fazer essa análise, professora, eu peço a sua permissão para dizer que nesses processos de discussão, muitos professores fazem parte de outras áreas, né, que não são interdisciplinares. E eu mesmo faço parte do programa de farmacologia. Então, só que o que a gente observou? Que tinha talvez coisas, né, experiências em outros programas que poderiam vir posteriormente a ser agregados pela nossa área e que facilitaria bastante as nossas atividades de produção do relatório. Então, eu peguei aqui essa área que é um pouco, ela é da educação física, fisioterapia, fono e terapia ocupacional. Eu quero agradecer a professora Silvana da UNB, que foi ela que, discutindo em paralelo comigo, ela me passou essa ficha, e eu até peguei ela e não peguei a da farmacologia, porque a farmacologia até é um pouco mais canônica. Agora, essa aqui não deixa de ter também o seu quinhão interdisciplinar. Só para a gente poder mostrar assim, o que teria sido, ou o que poderia ser melhor para nós, em termos de informações relacionadas com o que nós devemos fazer nos relatórios, tá? Então, eu vou começar com a questão da ficha de avaliação, quesitos e pesos, né? Então, o que a gente viu aqui de problema, né? A primeira questão nossa é que ela ficou bastante confusa na área, porque os percentuais, eles meio que se confundem, né? Enquanto que a gente sugeriria, então, que esses percentuais pudessem ser um pouco reorganizados. Isso a gente mesmo fez, então não teve problema, e a gente fez justamente também meio que baseado aqui nessa ficha, né? Ela abre ali o 40 e ela diz direitinho o que é, e os outros não tá tão claro. É pequeno detalhe, mas que isso, às vezes, no cotidiano, gastou as pessoas discutindo. Tá, mas afinal, o que é o 40%? Inclusive, não está tão claro que as pessoas perguntaram hoje. Afinal, quanto que vale cada uma das dimensões, né? E aí a professora esclareceu. Mas, por exemplo, quando a gente pega aqui essa ficha, a gente consegue enxergar isso. Aí aqui está só o que a gente refez para ficar melhor para nós entendermos, né? E vamos para a outra questão. O detalhamento também, professora, a gente achou que o detalhamento de cada um dos quesitos, ele ficou um pouco superficial e apresenta lacunas de informação, tá? Então, por exemplo, né, aqui diz assim, articulação, peso, a gente não consegue enxergar nesse primeiro momento o que seria isso. Quando a gente vai ver essa área, eu vi em outras também, mas eu peguei essa como referência, o pessoal colocou
aqui colocou que a área detalhou, disse, olha, isso pode apresentar, isso é obrigatório, isso não é obrigatório, e, inclusive, em cima dos critérios deles, já publicaram lá o que eles considerariam, né, atende parcialmente ou não, ou seja, nos dava algumas dicas, né, alguns eixos condutores para saber como é que o nosso programa estava evoluindo, né, então, eu quero mostrar isso porque esse item para nós é que gerou bastante essas perguntas que até agora, 25 de fevereiro, ainda não estavam claras, né? Bom, então agora vamos entrar para a questão da articulação, né? Então, quando a gente pega outras fichas de avaliação, as fichas são claras, né? Olha, eu, por exemplo, aquela lá diz assim, a gente vai considerar que a área de concentração tem que ser menor que a área de... Enfim, ela te dá alguns critérios que diz como é que vai ser feita essa adequação, coerência e abrangência. Aqui a gente não tem essa informação, né? Aí, então, a gente também sugere, não é para agora, é claro, isso é uma sugestão, né? É que a área, e eu entendo, a gente entende, como disse, o grande trabalho, que haja um maior detalhamento e que a área, no futuro, consiga apresentar para nós, não é? Uma estrutura acadêmica, um critério de avaliação, quer dizer, um pouco mais palpáveis, e esses critérios, eles não significam... problemas da interdisciplinariedade, porque, bem como a professora Adelaide falou aqui, eles têm que servir para todos. Então, é uma sugestão que a gente dá, certo? Bom, em relação à questão, à atualização e integração, aqui sim são descrições qualitativas específicas, eu acho que quanto mais informação, melhor. Aqui fui eu que perguntei sobre a questão dos anexos a mais, eu acho que dá para colocar o anexo e sempre falar no texto, anexo 1, para poder, às vezes, mostrar algum gráfico, alguma figura, alguma coisa que seja importante para aprimorar, que não tem problema nenhum nesses quesitos, né? Aí, quanto à questão do perfil, certo? A área informa aqui, que foi o caso, ela informa que a gente tem que considerar na avaliação justamente a portaria, que está relacionada aqui, mas, pum, no meio do caminho está escrito assim, anexo 1 e 2. Aí nós ficamos lá perguntando, tá, mas o anexo 1 e 2 é o quê? Né? Aí quando a gente vai ver aqui, ó, o anexo 1 e 2, tá o perfil ao docente, não sei o quê, não sei o quê. Mas daí quando a gente chega lá na plataforma, eu imagino que deve ter uma interface para as áreas para poder acessar essas informações do programa. Cada relatório de consolidação docente já tem essas informações, e inclusive já gera Excel, ou seja, já gera automaticamente essas tabelas. Então, aí é que veio aquela pergunta nossa, se os anexos tinham que ser preenchidos ou não, já que as informações, muitas daquelas informações já podiam ser extraídas do Sucupira. A professora Adelaide já respondeu isso. Vamos preencher, e eu entendo até porque. Lá em julho, quando foi feita a ficha, ainda não tinha sido feita a reestruturação da plataforma, então muitas coisas que o anexo pede, a plataforma ainda não tinha na sua estrutura, e aí os dados não poderiam ser extraídos. O que nós fizemos aqui, professora Adelaide? Nós criamos, então, uma estratégia para facilitar aqui os programas, de uma apresentação em que a gente consegue extrair a maior parte das informações do próprio Sucupira, para poder, então, estruturar os anexos. Isso que a professora Márcia estava falando. Isso aí tem sido, a gente tentou fazer e está aprimorando para facilitar o nosso trabalho no programa, tá? Dos programas, tá? Então, a sugestão é elucidar, foi elucidado, tá? Até porque, bem como a professora falou, são 10 anexos, né? Bem, em relação ao perfil, né, da formação, de novo, aqui, então, tem tudo isso, né, lá da portaria, e a gente gostaria de saber qual é que é o critério, porque
O perfil diz, o não atendimento é regular para baixo. Bom, então, se o não atendimento já é regular para baixo, o que seria bom? O que seria suficiente, né? Então, de novo, a nossa sugestão aqui é que esses critérios pudessem ser publicados. Talvez não para esta avaliação quadrienal, mas já para o próximo ano, né? Para que a gente possa ter mais dados para não só nos transformarmos em compiladores de informação, mas também a gente poder fazer uma avaliação crítica da nossa produção, das nossas fortalezas, ameaças e tudo mais, tá? A mesma coisa, o perfil permanente com base na formação deve ser adequado. Adequado. Quais os critérios para essa adequação? Se eu, da área de gerontologia, eu acho que esse aqui é adequado, eu não consigo enxergar se isso é a mesma adequação que um outro. Hoje a professora Adelaide falou, olha, tem que ser adequado, não é, ele tem que ter participação de orientação, docência, comissão e tudo mais, isso a gente não conseguiu. Veja, olha como é que nós estamos, é impossível nós pegarmos todos os documentos e fazermos esse trabalho de pensar, achar que é e colocar aqui. Então, eu queria que a professora entendesse a nossa posição, né? Nós até podemos, e a gente se dispõe a isso, organizar uma tabelinha com tudo isso, esses quesitos, e se é os mesmos critérios, e passar para a área nos dizer, não, é isso aqui mesmo, e tudo mais, senão fica bastante complicado para a gente, né? Bom, então, a questão da avaliação qualitativa, né? Então, tem que ter alguns parâmetros mínimos para essa avaliação qualitativa. Eu, por exemplo, fiquei sentada aqui, me debrucei, como que eu vou provar esse negócio? Né? Por exemplo, da colaboração. Aí começou a se discutir lá, como é que vai? Bom, aí eu cheguei à seguinte conclusão, que a maneira mais contundente de provar a colaboração não era dizer, tem um projeto, porque muitas vezes a gente vai colaborando, tu não tem um projeto específico só, né? As colaborações, elas nascem num outro nível de complexidade, às vezes o professor foi num congresso, encontrou internacional, encontrou um outro parceiro, começaram a trabalhar, juntaram dados e publicar. Então, eu fiz uma tabela grande lá para os meus professores todos, em que nós elencamos, então, todos os professores que tiveram algum nível de publicação em artigos em periódicos, ou capituleiros, mas artigos em periódicos que digamos que seria uma publicação maior, em que envolvia colaboradores de outras instituições nacionais e internacionais. Aí, com isso, eu consegui ver, bom, então tá, então esse aqui é o nosso parâmetro. Mas é isso mesmo? Quer dizer, eu estou fazendo assim, aí o outro pode chegar e dizer, não, eu vou mostrar só os projetos, né? Então, enfim, a gente acha que isso poderia ser uma outra atividade, de novo, o tempo exíguo aqui, pode ser para o primeiro ano, mas que a gente tivesse algum parâmetro mínimo para poder fazer essa avaliação qualitativa, né? Porque ela tem que ser qualitativa, substantiva, mas não subjetiva, certo? Então, vamos lá. Bom, a outra questão a CAPES diz, ou o programa diz, a ficha diz, desculpe, existe um parâmetro mínimo de flutuação, né? O grau de estabilidade. Bom, existe um parâmetro mínimo? Diz assim, o grau de estabilidade que não descaracterize o programa. Como é que um avaliador vê isso? Existe algum parâmetro mínimo? Tipo assim, olha, se perder... agora talvez a professora Adelaide me diga, olha, lá naquele documento, tem, mas fica bastante complicado para a gente nós recebermos uma ficha de avaliação e ter 6 meses para poder rever absolutamente tudo, montar para nós esses critérios, mandar para a área, perguntar para a área e a área fazia a devolutiva. Então, também é uma sugestão que para próximo ano a gente tenha aí alguns parâmetros referenciais que ajudem aí o programa a se justificar ou achar que ele está estável ou muito estável, né? Em relação ao planejamento estratégico, eu pergunto aqui, uma pergunta que o professor Rafael fez, tem instituições que o planejamento já está pronto, outras estão em andamento, mas, enfim,
a gente tem essa parte aí. A gente tem que detalhar, colocar todo o programa lá dentro, porque eu coloquei, chegou um momento que não cabia tudo. Aí, então, põe lá um outro link, põe um anexo. Então, quais são os critérios que vão ser avaliados no planejamento estratégico para a gente? Isso não está claro, só diz para a gente falar e explicar, mas a gente não consegue se enxergar. E, francamente, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico sem saber meus indicadores, né? Não dá, porque eu preciso ter os indicadores para saber aquilo que eu fui bem, aquilo que eu fui mal, aquilo que eu preciso melhorar e aquilo que efetivamente é uma ameaça que eu vou ter que dar mais atenção e prioridade no próximo período, no próximo ano, no próximo quadriênio. Tá? Então, também a gente pede essa elucidação. Os procedimentos de autoavaliação. Aqui é uma confusão também, porque existe um GT de Qualis lá, mas ele não apresenta um formulário. Então, ele não apresenta um formulário único, né? Então, como é feito essa avaliação, autoavaliação? Aí, quando nós conversamos, eu pelo menos quando conversei com o nosso pró-reitor, a ideia toda é que os programas também contem como é que se fazem a sua autoavaliação. O nosso programa, ele foi instituído em agosto, ele entrou em atividade em agosto de 2014. Todos os anos nós fizemos reunião de autoavaliação. Todos os anos. E a nossa reunião de autoavaliação é presencial. Professores, alunos. E lá a gente coloca tudo, como que nós fazemos. Chega 27 de novembro, todos os professores já preencheram a primeira leva dos seus lattes. Eu extraio informação de lá, eu e a comissão nossa lá, o nosso colegiado, nós extraímos essas informações e já apresentamos para os professores. Olha, nós estamos aqui, ó, aqui está mal, aqui está mal. O que nós vamos fazer agora para esse ano para melhorar? Nós queremos melhorar a questão do discente, já estávamos preocupados com isso. Então, então agora para a Bolsa, a gente só vai considerar quem tiver que concorrer à Bolsa, só tínhamos 3 bolsas na época, o segundo ano, que nós vamos entrar no segundo ano com bolsa, e só vão considerar aquilo que o discente publicou no programa, porque antes serviu para entrar no programa, por exemplo. Eu estou dando um exemplo do que a gente usou, mas então cada programa tem os seus métodos. Então, vem essa pergunta, né? É um checklist de provas objetivas que a gente pega lá e põe para essa autoavaliação. Como é que a área vai ver isso aí, né? De novo, são coisas que eu sei, professora, a gente sabe que vai ser impossível entre o dia 25 de fevereiro, que nós estamos, até dia 30 de abril, a gente elucidar tudo isso. Mas aqui eu acho que essa apresentação, ela visa justamente um desejo de aprimoramento, principalmente futuro, né? Bom, em relação ao quesito formação, eu tenho aqui 4 elementos visuais para expressar todos os nossos sentimentos. Pode ser uma bomba atômica, um tsunami, um tufão, um furacão, tá? Um horror. Por quê? Porque o que acontece, professora? Eu estou falando professora para a comissão da área. Nós recebemos a ficha de avaliação. Lá está dizendo assim, anexo. Agora nos diz, o anexo é obrigatório. Mas lá dentro dessa ficha de avaliação, tem uma série de requisitos de indicadores de formação, bem especificado, que não está escrito, vocês não precisam fazer isso. Ou vocês podem apresentar aquilo que vocês acharem melhor. E se está escrito na ficha que vai ser avaliado aquilo, nós temos o direito de saber quais são os critérios, e principalmente nós temos o direito de ter acesso às informações que nos permitam fazer essas estimativas. Então, isso aí, assim, foi muito desgastante. É a parte, assim, que mais preocupa todo mundo, né? Porque a gente não consegue entender o que nós temos que apresentar, ou como que nós vamos apresentar. Agora, a professora Adelaide esclareceu. Não precisa. Agora, se eu não tiver uma estimativa, como é que eu faço para eu finalizar o meu relatório?
Como é que eu passo para a CAPES, para a área, a percepção que o meu programa, ao longo desses quadriênio, ele diminuiu, então ele vai ter que fazer um esforço para continuar, ou ele permaneceu estável, ou ele aumentou, né? Então, eu tenho que ter. Não precisa ter o qualis final, né? Não precisa ter o qualis final livro, porque a gente sabe que vai chegar lá e isso aí pode ter uma mobilidade, mas os critérios que me dizem, eu preciso saber e eu tenho que saber o seguinte, então, se eu não posso usar o critério de agora, que é móvel, eu posso usar o anterior. Então, usa o anterior para saber como é que tu tá, sabendo que depois tu vai melhorar, né? Então, aqui vem essa outra parte, a ficha referência, já foi falado, diz que a gente tem que obrigatoriamente preencher, só que depois está aqui, bom, enfim, vamos fazer a ficha duplamente, porque a gente observou que a maior parte dessas informações dessa ficha, a única coisa, talvez aqui, de justificativa, igual dá para colocar lá, está anexada aí agora nas informações que a gente deve colocar nesse anexo aqui, tá? Certo? Então, tá. Bom, então, aí entramos na questão das equações. Seguramente, a área interdisciplinar é a área que tem mais listas de equações, né? Só que muitos não podem ser calculados, né? Porque, como foi falado, então, eu acho que todo mundo sabe disso aqui, que a ficha deveria de ser atualizada e dizer, não precisa ser calculado, apresentem o índice que vocês quiserem, né? Aqueles que dá para ser calculado, a gente calcula, tem muitos que dá, né? Outros não dá, então daí não calcula, né? Para poder assumir, tá? Aqui, então, eu só paro para mostrar rapidamente que a gente consegue pegar da conferência do programa a maior parte das informações, outras não, então a gente consegue tirar, por exemplo, né, aqui, ó, trabalho em análise, aí a ficha diz, não é para considerar trabalhos anais, então tu consegue ver, por exemplo, o que o discente produziu, retirar o trabalho em análise, e aí fazer algumas dos indicadores, né, para a gente poder saber como nós estamos e como nós evoluímos. Tá? Bom, a gente também fez como estratégia Excel com equações que permitem cada programa só colocar aqui o número, né, e já sair alguns índices para nós, porque daí a gente sabe mais ou menos como é que está indo. E entendendo que o que nós estamos fazendo é apenas relativo e que tudo isso pode mudar, porque, como disse a professora Adelaide, muitos desses índices só poderão ser concretizados depois da finalização do coleta, tá? Bom, aí, então, não é possível a gente escolher. Então, seria legal se a área agora pudesse nos indicar alguns desses índices que a gente já poderia calcular sem problema nenhum, tipo a índice de autoria, discente, egresso, isso aí tudo é rápido de calcular, mas aí quando chegasse naquela parte do qualis, a gente deixaria como um plus a mais, deixaria esse serviço só para a área ou apresentaria o que cada programa gostaria de apresentar, mas para nós seria muito legal se a CAPES pudesse fazer isso, se a área pudesse nos indicar, olha, desses aqui, ó, vocês não precisam calcular, mas quem quiser calcular, calcula esse, porque vocês conseguem extrair essa informação lá do relatório Sucupira, os outros não. Bom, então, essa aqui é uma visão geral, eu acho que muitas coisas foram esclarecidas, mas a gente gostaria de passar essa informação também para os coordenadores, né, que fazem parte da área interdisciplinar. Quando a gente vê a nossa ficha da Inter e a gente vê a proposta da nova ficha de avaliação, que diz que tende a reduzir o número de quesitos, destacando também, não, realmente isso não está acontecendo ainda, eu acredito que isso vai acontecer no futuro, mas não está. Tudo o que foi solicitado de informações lá na ficha de avaliação, eu tentei começar a responder e coloquei tudo num
num DOC só, né? E até agora, e eu não entrei aí, não terminei ainda a formação, não entrei na parte de impacto social, já tem mais de 92 páginas. Tá? Por quê? Porque a quantidade de informação solicitada é enorme. Né? Eu não estou dizendo que isso seja ruim, eu acho que isso é bom, e eu acho que a área tem toda a razão em pedir, porque isso realmente vai facilitar muito os avaliadores terem maior informação da gente. O único problema é o descompasso, como a gente falou, né, do tempo, né? Nós temos um tempo tão exíguo para coletar e passar todas as informações para dentro do coleta, né? Então, qual que a gente vê como grande ameaça, né? Para finalizar, baixa reprodutibilidade, porque como tem todo esse mundaréu de coisa ainda, eu não acredito que vai ser possível, nesse quadriênio ainda, a gente ter uma avaliação tão comparativa como o conceito da ficha quer. E eu acho ainda que vai continuar, isso aí daí é a minha percepção, pode ser que outras pessoas tenham outras percepções, que ainda a avaliação vai ter ainda um forte componente subjetivo baseado na percepção da própria experiência do avaliador, porque é muita informação, e como disse, cada curso agora, como nós estamos sem esses pequenos critérios, cada curso pode apresentar uma coisa e o outro não, né? Então, para finalizar, qual é a nossa meta aqui, né? Já que a gente está fazendo uma análise SWOT, é esclarecer essas principais questões balizadoras da avaliação. Eu acho que muitas delas já foram completamente esclarecidas aqui pela professora Adelaide, excelente, né? E a gente faz uma proposta, né? A gente levantar esses pequenos questionamentos aí, encaminhar esse checklist bem simples, né, em forma de uma tabela para a área só elabora o documento dizendo, é assim, ó, anexo, não é obrigatório, esses índices não são obrigatórios, isso aí tudo, né, aí a área manda para nós bem rapidinho, ó, né, para os programas, com aquele nosso bom e velho tempo. O ideal seria que mandasse até dia 8 de março, e aí todo mundo fica feliz, porque daí a gente tem um retorno concreto e num único documento, assim, ó, do que a área quer. Uma coisa bem simplificada. Eu vou deixar claro isso para que os colegas achem o que é importante ou não, tá? Porque, afinal das contas, essa é uma apresentação que eu chamaria de relatoria. Eu estou relatando o que aconteceu ao longo desses meses, para que a área saiba, e para que a área saiba também que os coordenadores dos programas interdisciplinares são extremamente comprometidos, estão extremamente envolvidos, e têm um extremo respeito e consideração pelos gestores da área. E a gente entende o drama que vocês devem estar passando. Entretanto, este também é o nosso papel. Né? E o nosso papel é de fazer esse tipo de reflexão crítica nesse exato momento e não depois, porque assim como o avião está andando e as asas estão sendo construídas, bom, então a gente vai ter que já avaliar a qualidade do produto, né, pela base que somos nós, dentro dessa mescla aí temporal em que as coisas se sobrepõe, né? Não tem outra alternativa, até porque vai ser uma experiência bem legal. Então, eu queria terminar fazendo uma dedicatória. Eu quero dedicar essa apresentação em nome de todos os nossos colegas, em nome daqueles colegas que do domingo de carnaval, 10 horas da noite, estava discutindo a ficha. É sábado, é sexta, não existe hora, não existe dia. Eu acho que a nossa convivência está assim, extremamente fortalecida. Isso é muito legal, acho que uma das coisas mais bonitas que aconteceu nesse momento dessa pandemia. Eu queria, então, agradecer aos que produzem ciências, culturas, tecnologia, aos que resistem, e estes, com certeza, professora Adelaide, são todos os coordenadores das áreas dos programas, tá? E que constituem o fórum. Porque uma coisa é certa, se nós estamos aqui com a senhora hoje, com a área, é porque nós estamos comprometidos com um Brasil melhor. E a área interdisciplinar, que é pouco entendida nas outras, ela só é pouco entendida por um motivo,
porque a vanguarda sempre está sozinha, e a área interdisciplinar é a vanguarda da nossa sociedade, e ela veio para ficar. E, ao contrário do que a CAPES pensa, eu acho que tinha que ter os 600 cursos de área interdisciplinar, porque só com as áreas interdisciplinares é que a gente vai poder construir agora uma sociedade em que as suas demandas sejam realmente atendidas, tá? Então, obrigada aí, ó, terminei, desculpe se eu demorei demais aí, pessoal. Obrigado, professor Ivana, representante do fórum. Eu gostaria de agradecer o seu esforço, não só pelo trabalho de levantamento e orientação, mas por ser um exemplo do que a gente espera que seja o fórum. O fórum, nós somos muitos, nós somos variados, e a minha preocupação pessoal é que nós somos muito dinâmicos, no sentido de mais de 300 programas, você tem uma troca de coordenadores muito frequente. Então, nós temos sempre, assim, a qualquer momento que a gente faz um evento, minutos depois tem um coordenador que saiu, outro que entrou e pergunta o que está acontecendo. E o trabalho que a senhora fez é um exemplo, o tempo todo. É um exemplo do que o fórum é para ser. Nós temos que tentar manter a troca de informações entre a gente, não só esperando, não estou me eximindo, mas não só esperando do pessoal que está por trás do fórum, mas todos vocês são fórum. E isso, para a gente, é muito legal ver o esforço que está tendo, não só seu, de outros colegas que mandam informações, enxurradas de informações que às vezes a gente consegue acompanhar. Então, eu agradeço também. Nós temos perguntas aqui no site do Enviem 3, e eu gostaria também que os outros colegas que tiverem perguntas enviem, e a gente também queria abrir para conversar com a professora Adelaide sobre essa proposta que a professora Ivana deu. Eu queria primeiro abrir a pergunta para o Luciano. Pode ser, se um professor atua em um programa de doutorado, em outro de mestrado, ele não é exclusivo a nenhum deles, mesmo atuando em níveis diferentes? Acho que essa pergunta volta para a professora Adelaide, né? Tudo para a professora Adelaide agora. Acho que as perguntas são para a professora Adelaide agora, eu já só fiz a relatoria. Eu quero agradecer muito o trabalho da professora Ivana, e concordo que é um desafio fazer a avaliação da área inter, mas é possível. Eu digo sempre para os meus colegas na CAPES, é trabalhoso, ter 24 mil livros, a gente olha os 24 mil livros, mas é possível, porque a gente vem fazendo isso. Receber 300 APCNs faz parte da nossa rotina, não tem outro jeito. E esses 600 programas que estariam na Inter estão no sistema. Eu ainda convivo com os coordenadores e membros de todos que estão na área de ensino, que estão nos materiais, na biotecnologia, ou agora nas ciências ambientais, é nossa última filha que se casa, né? A gente fica sempre atento, eles carregam uma carga interdisciplinar, mas mais ordenada do que a nossa, que congrega todos, né? Já tem um foco maior, mas, de qualquer jeito, eu gosto muito dessa falta de foco, porque a gente consegue ver trabalhos distintos, florescendo em grupos distintos, com professores de diferentes formações, a beleza está aí, né? E não é para qualquer um. É muito difícil, às vezes, a gente aceitar um programa que venha de uma área disciplinar e entra na Inter. Às vezes a gente diz, não, tá bom, vai ter um período de adaptação, mas não há adaptação, né? Precisa estar introspectado na pessoa, e eu acho que os nossos professores têm isso já todos, não tenho dúvida dessa introspecção do que é trabalhar nas interfaces, de uma parte que eu não conheço e tem que ter humildade para conhecer, e vice-versa, né? Eu concordo perfeitamente, essa falta de compasso, inclusive cronológico, é de endoidar qualquer um, né? É de endoidar qualquer um, concordo plenamente, Ivana. Nós tivemos 6 relatores da nossa ficha de avaliação, e achando até que a nossa tem detalhes demais, e por causa, inclusive, da pandemia, deveria se deixar um pouco aberto. Mas eu sei da falha que tem isso em deixar um pouco aberto, né? Então, evidentemente que nós vamos... O importante é, talvez,
comparar, né? Se a gente tem os programas todos com uma dificuldade em tal quesito, relevar isso na hora da avaliação da ficha. Então, eu gostei muito da análise mesmo, assumo as críticas do descompasso, nós agora, com adiamento também por uma pandemia, que não é culpa de ninguém, a gente vai ter que trabalhar dia 24 de dezembro, e trabalhamos no Carnaval, nós tivemos reunião na semana, na terça-feira, porque aqui em São Paulo nem esses feriados a gente tem. Então, nós trabalhamos, o grupo da Inter, como eu sou de São Paulo, ó, dia de trabalho, segunda e terça. Os baianos não gostaram muito, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que essa garra que os coordenadores da Inter têm, é um pouco maior do que em outras áreas, né? A gente tem uma flexibilidade maior, e isso é muito bom, né? E aceito perfeitamente, vou rever, é claro, com o carro andando, a gente vai tentar trocar algum pneu, mas em termos de avaliação e depois ter os critérios, nos ajuda muito, né? Fazendo a pergunta que foi feita aí em relação ao mestrado e doutorado, não, se é o mesmo programa, ele é orientador do programa, não conta mestrado e doutorado. Antigamente, os que eram profissionais não eram contados. A área Inter fez esse arranjo interno e nós não contávamos, é claro. Um programa profissional semelhante a um acadêmico, então aí ele pode estar no mestrado, doutorado dos dois, que agora tem mestrado e doutorado, pode estar em 4, nesse sentido, se separar mestrado e doutorado, mas a gente considera também um programa orientador, que ele seja de um programa, mestrado, doutorado na Inter. Agora, se ele é de outra área, aí a própria portaria regulamenta, né? Se ele é de outra área, porque uma das preocupações é que a gente tem grupos muito pequenos que não se formam uma coesão, né? Então, por isso que a gente agradece muito as fusões que tenham, né? Que são programas mais fortalecidos, não é? E que, em vez de uma universidade, que o grande erro, por exemplo, da Andifes, é atrelar a receita ao número de programas de pós-graduação, então é muito comum o reitor pedir, dividam para eu ganhar mais. Ele tem razão, coitado, ele não tem poucas verbas, então houve uma divisão, por isso agora essa portaria de fusão nós somos a favor. Mas com relação aos mestrados e doutorados, é um programa só. Obrigado, professora. Sobre essa proposta da Ivana, da gente fazer um levantamento mais detalhado e passar através da coordenadora para a CAPES, a gente pode tocar isso em diante? Não, pode passar. A Sucupira, por isso que ficaram os anexos, porque eu tenho a correspondência que, até quando a nossa ficha foi aprovada, até adiei um pouco, que se tivesse espaços mais dos destaques que nos atendesse, a gente tirava os anexos, porque não tem sentido. Só que até o momento que a gente publicou a ficha, não tinha, então eu tive que escrever, em função de ter maiores informações, dada a diversidade dos programas, manteve, mas tem duplicidade, né? A única vantagem é que eu tenho tranquilidade, porque a partir dos anexos nós vamos fazer um Excel, e os coordenadores de Câmara concordaram com isso, que a gente tem um Excel e a gente consiga mapear isso, né, tem essa informação, enquanto que um anexo com abertura, por exemplo, você pode pôr 200 palavras, mas um mais sucinto põe 20, e aí a gente tem falta de informações. Foi nesse sentido mais que a gente fez o anexo, mas tem muita redundância e informações que a gente pode tirar. Entretanto, na última trienal, as planilhas que vieram eram tão díspares que a gente não conseguia trabalhar. Aí contratamos um pessoal
de uma empresa e eles falaram, bom, é quase impossível. Por quê? Porque a pós-graduação realmente tem detalhes, né? E você tem toda a razão, Ivana, quando a gente fala no qualitativo, a gente precisa ser muito cuidadoso, porque eu vou ter, em algum momento, 120 consultores, cada cabeça é uma cabeça. Então, aí está aberto na ficha, mas para eu tirar um pouco no dia de uma plenária, que eu não posso considerar que é adequado que entrem 20 alunos por chamada e sai um formado. Ah, não, mas é porque isso, porque aquilo. Não, eu acho que um limite tem que ter. Então, a coerência de que o trabalho tem a ver com a linha de pesquisa, apesar de a gente não ter muito foco, como vocês sabem, a gente ter mais ou menos. Mas agora, quando o Ives me pergunta, fizemos publicações em relação à pandemia, que é um vírus e o grupo trabalha com bactéria. Sinto, eu vou valorizar o vírus, tudo. A ivermectina, que não dá resultado, que não vai ter piolho, mas e não tem alguma verminose, mas alguma a gente sempre considera para a área interdisciplinar essas coisas. Estou aberta se eu conseguir fazer. Bom, nós estamos lutando contra o tempo, porque agora, com a extensão até abril e maio, nós vamos poder começar a trabalhar em julho. Né? Então, vai ser um aperto total, mas eu estou aberta, se tiver alguma possibilidade de esclarecimento, até 8 de março, distribuir para os meus colegas das câmaras, estarei completamente aberto e parabenizo você por esse trabalho todo de sistematização e de assustar. Nós também estamos assustados, os coordenadores de área também estão muito assustados, muito mesmo. Imagino. Professora, eu só gostaria de fazer um comentário. A ideia seria, nossa, que eu comentei com o Rafael, é que a gente, na real, muitas coisas que a senhora já esclareceu, é fazer uma pequena tabela no Word, fazendo a pergunta, né? E aí só dizendo assim, ó, então, anexos obrigatórios, esse ali, a gente até pode fazer uma proposta assim, ó, sugestão de índices que dá para calcular, que aí, claro, vocês já explicaram que não, mas se o programa quer esse, outros, não precisa, só para a gente fazer assim, porque se nós tivéssemos esse documento bem sintetizado, todos os coordenadores têm, então a gente sente um alívio, sabe? Tipo assim, não fica aquela coisa, eu não vou fazer. Eu acho que isso ia ser bem legal, ia ser bem produtivo para todos. Tentarei fazer o máximo dentro dessa nossa cronologia. Nós fazemos a tabela, lhe mandamos, a senhora vê ali o que está com eles, e diz, e o que não tem resposta, diz, isso fica para a próxima, não tem problema. Fiquem tranquilos que eu me envolvo com isso e remeto a vocês. Ok. Ivana, a gente vai dar todo o apoio do fórum para fazer isso, dar uma repassada dos coordenadores, a gente organiza tudo para ter. Vamos só pelo desafio, fazer antes do dia 8, só para mostrar que a gente não dorme mais mesmo. Nas veias é 85% cafeína, mas vamos lá. Professora Adelaide, eu queria aproveitar um comentário que apareceu que eu interpretei, eu confesso que não era uma pergunta, eu interpretei, mas é um problema que eu tenho antigo. A plataforma Sucupira, ela é uma plataforma, eu subsistemas, então para mim ela é uma plataforma peculiar. Nós colocamos dados lá dentro e o que ela dá de volta não bate, a verdade é essa. Existem alguns mecanismos que a gente entende porque não bate, por exemplo, publicação glosada, ou sempre tem, não vou dizer que é subjetiva, mas sempre tem alguma razão para uma informação que eu coloquei, ela sai no meu relatório do Excel que a gente baixa, que todo mundo está começando a aprender a mexer com o Excel mais por causa disso, mas quando a gente vê depois na avaliação, por exemplo, quando eu vejo os resultados mais de avaliações passadas, eu tenho uma sensação muito forte que eu ainda não consegui ter tempo de colocar detalhadamente que informações que foram entradas não foram saídas. Isso me preocupa um pouco porque, ainda mais agora que a gente tem essa motivação de que tudo é documentado, tudo tem um valor jurídico e tudo mais, me dá uma preocupação de eu estar colocando dados que eu tenho o recibo que eu coloquei o dado. Mas quando sai o resultado final tabulado, existem
Existem diferenças que podem ser justificadas, né? Mas a gente não tem a justificativa. Então, por exemplo, se um documento, se um artigo é glosado, eu nunca achei isso nas planilhas. As planilhas, elas são densas, mas alguém com um espírito de aventura consegue achar. A pergunta que eu quero fazer é, já que existe tanta cobrança, tanta ênfase na transparência, tanta potencial judicialização que a gente espera que não chegue nunca, quando é que a Sucupira a gente vai poder conversar com o pessoal da CAPES para que os dados sejam mais abertos do que são hoje? Ou mais rastreáveis, não é aberta a palavra. Ô, Rafael, eu acho isso é super pertinente. Por exemplo, nós, coordenadores de área, não temos acesso a esse coleta de vocês. Eu não sei, até a outra semana, se os nossos anexos apareciam na Sucupira ou não, porque aí eu vou na ficha, tá publicada com os anexos, direitinho como saiu do meu PDF, né? Com algumas alterações de vírgula, que as meninas, técnica, tudo, mas é uma coisa mínima. Eu confiro tudo. Aí, como fiz pergunta para a Sucupira, como que eu posso ver? O que eu faço? Uma irregularidade. Eu peço para um colega, um de vocês que sejam coordenadores, olharem na Sucupira para mim. Uhum. Eu podia não ter acesso para abrir e pôr coisas, mas eu deveria, as coordenadores de áreas deveriam poder olhar para o que o meu cliente está precisando pôr lá e ele precisa ter sucesso, porque senão eu morro. Eu tenho um processo apoptótico, né? Eu disparo a morte. Eu queria propor, então, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês. Você esteve conosco com aquelas planilhas da última quadrienal, que a gente chamou até uma empresa, Rafael, você estava na CAPES comigo, nós tentando entender e a gente não conseguia tirar os dados de lá. Cruza a coluna G com a coluna F, mas é de tal planilha, foi uma loucura. Então, eu acho que a gente precisaria ter um documento, e eu não tenho problema de apresentar para a CGI, né, ou para o diretor, para a DAV, que no fundo a CGI é o prestador de toda a DAV, né, e a gente ter uma conversa sobre isso. E, realmente, esse descompasso de datas, de calendário que Ivana nos fala, nós temos um coordenador de área e a gente fica no meio, né, de que a gente tem que levar a informação que está na base para a CAPES e ter uma ação, mas é muito difícil. Então, talvez ter um documento mesmo e juntar com outras áreas, e no sentido de ajudar vocês que são mais especialistas, não é? E conseguir fazer um espelho. Entrou isso, tem que sair isso, né? É uma coisa de espelhar exatamente, e aí sim nós teríamos uma transparência total. As questões de glosa, o que é uma boa sugestão é a gente pôr no relatório, cada área pôr no seu relatório. Eu posso me comprometer, glosamos isso, a avaliação desse periódico por informações desse site será considerada um não periódico, não podemos usar a palavra predatória, também não gosto do negativismo, de não elegantes práticas de publicações, etc., ou que não preenche os quesitos de uma publicação em periódico canônica, entende? E pôr no relatório, isso pode ser, né? Não tenho problema nenhum em acrescentar no relatório e vocês também darem sugestões de como faríamos o relatório da quadrienal, tá? Ok. Então, nós vamos trabalhar nessas duas frentes, Ivana, a gente vai trocando informações para tentar fazer essa tabela sumarizada que você comentou. Essa parte do Sucupira, eu conversei com o pessoal da TI de lá, da CAPES, foram muito atenciosos, mas eles seguem recomendações, não é um problema técnico, é um problema político, né, do que eles podem passar ou não.
Mas a gente vai reforçar esse pedido com a justificativa, a transparência, porque eu conheço vários colegas, inclusive a gente tem observado que existem empresas vendendo informações do Lattes, vendendo informações do Sucupira, porque eles têm a mágica de ir lá e tirar. Eu não vou fazer julgamento, mas... Eu só gostaria de comentar isso aí. Deu acaso que eu trabalhei bastante tempo com essa parte de populações, esse negócio de interdisciplinariedade aí da gerontologia, então eu estava muito familiarizada com extração de dados e tudo. Então, eu acho que uma coisa importante, de repente, para a gente fazer, para a professora Adelaide, Rafael, é justamente a gente entrar lá no programa, extrair e fazer esse documento mostrando, olha, tem que ajeitar isso aqui, tem que fazer, entende? Porque senão é bem como disse a professora, eles não conseguem tirar, se nós não fizermos o nosso serviço aqui, eles não conseguem enxergar. Talvez eles nem estejam enxergando isso. Claro que isso a gente não vai conseguir fazer agora, mas a gente pode produzir isso depois para o ano. E eu só queria terminar de comentar que eu só entrei nesse negócio porque eu queria ter terminado antes o meu relatório, porque eu tinha que passar a coordenação para o outro professor. No final eu me afundei e tudo bem. Estamos aí. Desculpa. Ok. Pessoal, nós vamos encerrar daqui a pouco a sessão da manhã. A Márcia falou que vai aparecer aqui no StreamYard aí, fazer um comentário. E eu gostaria de lembrar a todos que à tarde a gente continua com 2 palestras. Nós temos a palestra do professor Emerson Macari sobre internacionalização, às 13h30, e logo depois sobre a produção técnica e tecnológica do professor Mário Vasconcelos, às 14h30. Então, a gente tem uma pausa para o almoço, às 13h30 a gente retorna no mesmo endereço, no mesmo sistema. Eu gostaria de lembrar a todos que, se houver perguntas, eu imagino que vão haver, para o professor Macari e professor Vasconcelos, que elas sejam feitas via o IVEN 3. Pela plataforma que vocês estão assistindo, tem um chat lá, porque a gente está monitorando mais precisamente, senão fica um pouco complicado, a gente pode até deixar passar alguma pergunta. Então, agradeço novamente. Algum comentário, Márcia, para terminar agora a parte da manhã? Eu quero só agradecer a Ivana e a professora Adelaide, adorei as 2 falas, as apresentações foram um complemento, e, sinceramente, estou muito feliz de vocês 2 terem aceitado o nosso convite, mais uma vez, estarem aqui conosco no fórum. Então, muito obrigada. Eu queria só que a equipe fizesse uma foto da gente, para poder guardar e depois a gente colocar no site do fórum e mandar para todo mundo. Pode ser? Pode. Isso, então, Ana, Fritz, por favor, nossos alunos da graduação aqui da Liga Acadêmica que estão coordenando toda essa parte de transmissão, professora Adelaide, então eles estão arrebentando, essa pandemia, pelo menos nesse quesito, foi excelente. Os nossos jovens são ótimos nesse aspecto. Aliás, a Liga Acadêmica é de anestesia veterinária. Eles podiam sortear umas ampolas para os coordenadores, que acho que a gente vai precisar muito disso. Nem eu recebi vacina, mas meu marido recebeu. Toda vez que eu queria uma anestesia mesmo. Rafael, eu queria só fazer uma observação. Se vocês se organizarem e conseguirem fazer esse espelho do que entra e o que sai, alguns exemplos, e fazer um pequeno documento, eu conseguiria, eu acho que no começo do próximo ano, não sei se agora, mas se der até num CTC, vocês fariam uma apresentação dessa dificuldade, porque a CAPES também precisa saber das dificuldades que a gente tem e olhar pelo olhar de vocês, né? Eu posso fazer isso. Você esteve lá com a gente, CODIR, mas não conseguimos muita coisa na última quadrienal. Mas se você conseguir fazer até antes, eu vejo se consigo com o diretor de avaliação um momento em que você apresente para as áreas, para o CTC e o pessoal da CGI presente, tá bom? Perfeito. Melhor impossível, viu, Adelaide? Obrigada, viu? Nada. Depois do Sucupira, pelo amor de Deus. Tá bom. Então, um ótimo almoço para todos vocês, um beijo grande, espero que todos que estejam nos assistindo online
estejam gostando das nossas falas, das falas de vocês, de tudo, e à tarde tem muito mais. Se vocês puderem voltar, nós vamos estar, assim, muito felizes de poder recebê-las, mas se não, também, a gente sabe que a agenda é muito puxada, né, Rafael? Então, não é possível. Eu sei que Ivana vai estar presente lá, pelo menos assistindo no Even, mas a professora Adelaide fica à vontade de voltar ou não conosco, ok? Muito obrigada. 1h30, professora. Então, acho que eu não vou conseguir, porque eu joguei esse evento que eu tinha às 11 para a hora do almoço, mas às 2h30 eu estarei, mesmo que no celular, porque estou num outro compromisso, mas dá para eu assistir Mário falando, tá bom? Ai, muito obrigada. Então, um beijo grande para todos vocês. Obrigada por tudo. Um beijo, obrigada para todo mundo. Obrigada, professora Até Adelaide. logo, bom almoço para todos. Obrigada, igualmente. Um beijo. Tchau. Um beijo, hein? Para todos. E obrigada, muito obrigada.